Sejam muito bem-vindos novamente. Nós daremos início aí ao nosso módulo 4, né, nosso último módulo do nosso curso, Transporte Máquinas. Lembrando aí que nós temos o nosso conteúdo de apostila no site, você pode fazer a consulta deste material lá, tá? Nossa plataforma tem diversos outros cursos relacionados aí à sua atividade, né? Dê uma olhada lá para você ter mais conhecimento e vamos nessa. Nós vamos falar aí alguns sistemas de movimentação e transporte, né? Existem alguns sistemas aí automatizados, né? Então o conceito de movimentação de material é o processo no qual apresenta mudança local de um determinado item dentro de uma determinada circunstância. Então eu vou movê-lo de um lado para o outro. Ele pode ser a granel, né? métodos e equipamentos de transporte usados, desde a extração até o armazenamento, carga unitária, cargas contidas em um único recipiente, embalagem, técnicas usadas no projeto e seleção e utilização de recipientes para transporte de produtos em processos e acabados. Temos a classificação, né, a armazenagem, que é o recebimento, empilhamento ou colocação em prateleiras ou em suportes especiais, vias de transporte, estudo do carregamento e definição do modal, né, de transporte, que é o desembarque e a transferência para vias de transporte e materiais. Análise de dados, todos os aspectos analíticos da movimentação de materiais. Então as abordagens principais são redução de custo, né? Como esses processos são automatizados, a mão de obra, né, ela substitui o serviço braçal pelos meios mecânicos, infelizmente causa o desemprego de algumas pessoas, mas ele aumenta na produtividade. Materiais, melhora condicionamento e transporte mais racional. Despesas gerais, racionalização dos processos. E as principais abordagens aí são aumento da capacidade produtiva, né? Aumento da produção, intensificação no fornecimento e aumento da capacidade de armazenagem. E também a melhor distribuição de armazenamento. Temos também aí melhores condições de trabalho através de melhor segurança, redução da fadiga do trabalhador e também maior conforto para o pessoal. Temos também melhoria na circulação, localização estratégica de almoxarifados, melhoria nos serviços ao usuário e maior disponibilidade também. E aí temos algumas leis da movimentação, né? A primeira é a obediência do fluxo ao fluxo das operações. Depois, mínima distância, depois mínima manipulação, segurança e satisfação e depois padronização dessas movimentações. Temos também a flexibilidade, a máxima utilização dos equipamentos, máxima utilização da gravidade e método alternativo. E no fim disso, menor custo total. Tá? Em relação à movimentação, nós devemos analisar, né? Vermos o produto, a edificação, qual o método utilizado, o custo disso, a área necessária para o funcionamento, descobrir fontes de energias necessárias, o deslocamento, direção do movimento e também o operador, né? Nós temos alguns meios automatizados, esses são os transportadores, né? Simplesmente cai o produto, né? E ele faz o transporte. Temos aí os guindastes, talhas e elevadores, tá? Veículos industriais também para fazer o transporte e movimentação, né? Uma empilhadeira, um caminhão ali para transporte de terra. Sistema de transportes contínuos, né? A gente viu o modelo ali no começo dos slides. Alguns carregadores, transportadores de rosca, né? Movimentação de materiais pulverizados e ou granulados. Transportador magnético, uso em atividade com metal. Transportador pneumático, né? Para o transporte e injeção de materiais granulados e pós. Transporte vibratórios, né? Para o transporte de materiais granulados, conjuntos moldados, areia e peças. Temos aí o de rolete livre. Transportador aéreo de correntes, né? Transportando as antenas. E um sistema de manuseio para áreas restritas, né? Quando usamos, né,
usado quando se tem uma determinada área restrita, né? Como nós observamos aí as prateleiras, onde vão se movimentar cargas intermitentes. A ponte rolante é o equipamento mais utilizado entre todos. Este sistema é comumente utilizado em almoxarifados, por exemplo, pontes rolantes, portos e star crane. Temos as pontes rolantes, ela consta em uma viga suspensa sobre um vão livre que roda sobre os trilhos. São empregadas no transporte e elevação de cargas em instalações industriais. São empregadas em fábricas ou depósitos que permitem o aproveitamento total de área útil. E também tem as suas vantagens e suas desvantagens. Temos os pórticos, são vigas elevadas e autossustentáveis sobre os trilhos, possuem sistema de elevação semelhante ao das pontes rolantes, são utilizadas em armazenamentos locais e descobertos, né? Todos eles têm suas vantagens e desvantagens. Suas aplicações não restringem a 2 pontos e nem áreas restritas. Podem operar em áreas sem delimitação e, por exemplo, carrinhos, prateleiras e empilhadeiras. Os mais famosos que nós temos aí hoje são os carrinhos, né? São os mais simples dos equipamentos que formam um sistema de sem limites fixos. Princípio básico, uma plataforma com rodas e um timão direcional. E aí, dentro da própria norma, né, NR11, transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais, ela diz para nós que os equipamentos utilizados na movimentação de materiais serão calculados e construídos de maneira que ofereçam as necessárias garantias de resistência e segurança e conservados em perfeita condição de trabalho. Em todo equipamento será indicado em local visível a carga máxima de trabalho permitida, né? Então, em algumas dicas novamente de operação com segurança. Para os equipamentos destinados à movimentação do pessoal serão exigidas condições especiais de segurança. Nos equipamentos de transporte com força motriz própria, o operador deverá receber treinamento específico pela empresa, que o habilitará nesta função. Nos locais fechados ou pouco ventilados, a emissão de gases tóxicos por máquinas transportadoras deverá ser controlada para evitar concentrações no ambiente de trabalho acima dos limites permissíveis, né? E são compostos de coluna e lança com guincho acionado por dispositivo mecânico ou elétrico. Sua aplicação é indicada quando as cargas pesam mais de 5 toneladas e podem ser mecânicos ou hidráulicos, né? Esses podem ser sobre pneus, chassi, esteiras ou ambientes fixos aí, tá? Então são modelos de guindaste fixos e também aí sobre esteiras e até pneus. Temos as rodas, né? Os rodízios podem ser escritos como um conjunto formado por uma pequena roda encaixada em um garfo, a fim de possibilitar por rolamento seu deslocamento. Os de maior capacidade são utilizados na fabricação de carrinhos de mão, andaimes e portões pesados. E os menores destinam-se a equipamentos hospitalares como macas e cadeiras. Temos aí também os tratores, né? Os tratores eles estão fins no agro, né? Na indústria do agro, e pode ser utilizado também para fins industriais de execução de serviço de terraplanagem, considerando-se a tração pode ser considerada de esteira ou pneu. Seleção de equipamento. A escolha de um equipamento deve ser realizada tendo em vista que as operações são parte de um sistema e não atividades isoladas, sendo, portanto, uma tarefa nada fácil. A seleção deve ser pautada como base, entre outras, nas seguintes questões: qual o uso do equipamento, quais vantagens oferecidas pelo equipamento, quais são as desvantagens e qual a relação custo versus benefício proporcionada, né? Então nós temos aí carretas, uso, transporte de cargas entre departamentos, transporte de grupos de motores e fábrica de linha de montagem. As vantagens: baixo investimento, baixo custo operacional e flexibilidade. As desvantagens: mão de obra adicional, necessidade de equipamentos extra de carga e descarga, né? Temos os carrinhos, antigos, simples equipamentos de transporte média de 50 a 100 kg. Uso e movimentação a curta distância, trabalho de conservação e reparação. As vantagens: baixo custo, versatilidade, silencioso, baixo custo de manutenção. A desvantagem: baixa capacidade de atuação de raio de atuação e baixa produtividade, né? Nesse carrinho que nós vemos aí. Temos as empilhadeiras frontais.
Uso, deslocar, movimentar e elevar cargas em todos os setores de atividade. Quais são as vantagens? Material robusto, para utilização intensiva, polivalente, permite cargas pesadas e volumosas. Versatilidade quanto ao local de operação, piso, ambiente, né, e etc. As desvantagens são retorno quase sempre vazio, diminuição da capacidade com aumento da temperatura de elevação e transporte lento em relação aos equipamentos especializados. As talhas elas são indicadas para deslocar cargas pesadas, volumosas e desajeitadas com frequência variável. Uso: deslocamento vertical, deslocamento horizontal com movimentação de cargas pesadas e desajeitadas. As vantagens são baixo custo inicial e facilidade de instalação. As desvantagens são aconselhadas para produção em série, que exige a mão de obra adicional. Temos aí os transportadores de rodízio, né? São usados para cargas unitárias, médias e leves com embalagens em caixas. As vantagens podem fazer curva, ocupa pouco espaço e não requer operador especializado. A estrutura é leve e de fácil sustentação. As desvantagens são capacidade limitada de carga e de produção, e as cargas exigem orientação manual de curva. Então aí, respeite todas as normas, dirija com segurança, profissional eficiente é aquele que dirige com cuidado, né? Então esse foi o nosso último módulo, nosso quarto módulo, nosso curso de NR11, transportes aí, movimentação e transportes. Explore o nosso site, as nossas outras informações. E se for um modo resumido, né, em vídeo aulas, nós temos já a nossa apostila completa para conhecimento. E qualquer dúvida, entre em contato com o nosso suporte e aguardamos você em um futuro treinamento. E até logo!